Olá, querido, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a mais uma programação especial da AD Cairóis, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor Marco Ribeiro e nós teremos o maior prazer em receber você em nossa igreja. E também queremos convidar você para conhecer as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, estamos no Twitter e também temos áudios abençoados no Spotify. Além deste canal aqui no YouTube, que já queremos convidar você. Se inscreve em nosso canal, ativa as notificações para que você receba então os nossos cultos, as nossas programações, os nossos estudos e devocionais. Eu tenho a certeza absoluta que a tua vida será abençoada. Eu quero te convidar neste momento para que nós possamos orar ao Senhor. Vamos dedicar esse momento ao Senhor, apresentar a Deus a nossa vida, apresentar a tua casa. Eu quero ser instrumento de Deus para a tua vida hoje. Eu quero orar por você. Você me permite orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, pelo seu trabalho? Vamos fazer isso? Feche seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento em que nós estamos aqui, mesmo que pela internet, nos reunindo em Teu nome, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo privilégio de sermos Teus filhos, Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor, abençoa este culto, abençoa esta transmissão. Pai, quero te pedir em especial por esta família, por esse irmão, por essa irmã que neste momento acompanha, Senhor, este vídeo, que neste momento está conosco aqui, cultuando ao Senhor. Pai, que enquanto nós estivermos aqui adorando, que enquanto nós estivermos aqui ministrando a Tua palavra, orando, que o Senhor entre nesta casa, Pai. Abençoe esta família, cure, salve, liberte, Senhor, opere sinais e maravilhas. Nós precisamos do Senhor e nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa o trabalho do meu irmão e da minha irmã e aquele que hoje está desesperado, desesperançado, que este culto, Senhor, possa ser uma luz para ele, que a Tua palavra possa vivificar no coração e na vida desta pessoa. Nos abençoa, Pai, sede conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos adorar ao Senhor? Gostaria de convidar agora o Ministério de Louvor AD Cairóis para louvar ao Senhor. Vamos lá, meu louvor abençoado. Façam aquilo para o que vocês foram chamados. Exaltem ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro.
como é bom louvarmos ao Senhor, como é bom estarmos reunidos para exaltar e bendizer o nome de Jesus Cristo. Eu espero que este culto esteja sendo bênção para você, eu espero que a tua casa esteja sendo abençoada neste momento. Querido, acredite, você não está aqui à toa. Creia que em nome de Jesus, o Senhor está operando na tua vida, na tua casa e na tua família, enquanto você dedica este momento de adoração. E aproveitando que estamos louvando, aproveitando que estamos cultuando, eu quero te convidar também a louvar e exaltar ao Senhor com a tua oferta, com o teu dízimo. Querido, neste momento pelo qual nós estamos passando e enfrentando juntos, a igreja precisa continuar a honrar as suas despesas, os seus compromissos e também, muito importante, continuar ajudando famílias. Eu quero ler uma palavra com você que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, que diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Querida, essa palavra fala de generosidade. Essa palavra fala que o Senhor é aquele que nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Como sempre costuma dizer para você, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa outro alguém. Então, neste momento de ofertório, é momento de você expor ao Senhor a sua gratidão e demonstrar a sua generosidade. Neste momento, nós iremos colocar os nossos dados bancários aí para você que você possa anotar, para que você possa tirar um print da tela, para que você possa então ofertar, dizimar, fazendo a sua transferência bancária, o seu depósito. Não esqueça, querido, que cada centavo que entra na AD Queiroz é revertido para a obra de Deus. Até hoje, para a honra e glória e misericórdia do Senhor, não há nenhum ministro assalariado na igreja. Os pastores não recebem um centavo em nossa igreja até o dia de hoje. Se um dia for necessário, amém, assim o será. Mas até hoje nós podemos dizer que cada centavo que você oferta, dizima, que cada centavo que você investe é revertido na obra de Deus e também no compromisso que temos de ajudar famílias e instituições. Nós somos parceiros da Cristolândia. Nós também somos parceiros do Recolhimento Betel, onde ali a tua oferta é bênção, onde ali o teu dízimo é bênção. É como a palavra de Paulo aqui falou, dizendo, por meio de você são tributados graças ao Senhor. Ou seja, as pessoas dão graças a Deus porque você ofertou e porque você dizimou. Além disso, eu quero te convidar, querido, também a contribuir com a ação social da nossa igreja. Isso mesmo, nós temos um importante serviço prestado, que é o de ação social em nossa igreja, por meio da doação de cestas básicas, roupas, cobertores, enfim, você pode levar em nossa igreja aos domingos pela manhã, de 9h30 ao meio-dia. Nós estaremos ali prontos, cultuando ao Senhor e também aptos para receber a tua contribuição. Leve uma cesta básica. Ah, pastor, eu não posso doar uma cesta básica. Então compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não importa a quantidade, que um ajuda com uma coisa, outro ajuda com outra, e no fim nós conseguimos montar cestas básicas para abençoar outras pessoas. Lembre-se, querido, que todos nós estamos passando por dificuldade, mas temos pessoas que estão muito mais necessitadas que nós. Então, se você pode ajudar, ajude, que Deus é quem vai abençoar e recompensar a tua generosidade. Nós queremos neste momento orar. Nós vamos orar por 2 motivos. O primeiro motivo é para agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Mas o segundo motivo que eu quero orar com você são pelos pedidos de oração. Pedidos que você está colocando aqui nos comentários do YouTube, que você está colocando também no Instagram, no Facebook e que também você enviou
por meio do WhatsApp da nossa igreja. Então nós vamos orar apresentando a Deus os mais diversos pedidos, as mais diversas situações. Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de louvar ao teu nome, de te exaltar por meio do nosso dízimo, por meio da nossa oferta. Abençoa este irmão que mesmo em meio a essa situação de afastamento tem sido fiel, Senhor. Abençoa este lar, não deixa faltar o pão, a água, a saúde, a felicidade nesta casa e, sobretudo, a tua presença seja abundante. Pai, visita as pessoas também que estão passando por dificuldade, que estão passando por aflição, seja na área econômica, na área emocional ou na área sentimental. Deus abençoa, Senhor. Entra com cura, entra com porta aberta, entra com providência, muda o cenário desta pessoa, muda o cenário desta família, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa também aqueles que ajudam com a ação social da nossa igreja. E neste momento, Pai, nós queremos pedir, nós queremos interceder por cada pedido de oração que foi postado no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, também pelo WhatsApp da nossa igreja. Ó Senhor, abençoa, Senhor. Nós não conhecemos cada caso, nós não sabemos cada necessidade, mas o Senhor sabe. Pai, este homem, esta mulher que está precisando do Senhor, abençoa. Este lar que está precisando de uma cura, entra com cura, Senhor. Abre porta, abençoa esta vida, abençoa esta família. Pai, nós queremos em nome de Jesus que o teu nome seja glorificado por meio das bênçãos que serão contadas. Abençoa esta casa, abençoa esta família, traz paz a este lar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao Culto da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Eu sou Adelino Ferreira e vou estar com você durante todo esse culto. Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena oração em agradecimento ao nosso Deus por esse momento que nós temos de falar, escutar e espalhar a palavra de Deus. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe com seus contatos no WhatsApp, abençoe a vida de alguém. Senhor amado, Deus querido, graças te damos, Pai, por este momento. Te agradecemos, Senhor, porque estamos, Senhor, no local onde podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Meus queridos, já somos muito gratos por isso, Pai. E te pedimos, Senhor, que agora eu suma, Senhor, e Tu fales através de mim, Pai. Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã que está escutando a sua palavra, Senhor Deus. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, Senhor. Guarde, livre eles de todo mal, Pai. Muito obrigado por esse momento, engrandecido, louvado e adorado seja seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O tema que falaremos hoje é: quanto custa a sua salvação? É interessante porque em épocas de YouTube, Facebook, a gente tem visto vários lugares colocando alguns valores exatos. Por exemplo, tem pessoas que falam de um valor específico que é a sua salvação. Se você não der um valor de R$700, por exemplo, dos R$7.000, R$70.000, você não vai alcançar a bênção. Você não alcança a salvação, que você estaria roubando de Deus. Tem valores que colocam, tem lugares que colocam esses termos, valores proporcionais. É 10, é 20, é 50, 100% do que você ganha. Há lugares que a gente vê a cobrança ser por uma casa, por um carro. Né? Você daria o seu bem material para conquistar a sua salvação. Em outros lugares são um pouco mais altruístas, né? Então, para você alcançar a sua salvação, você teria que fazer obras de misericórdia, né? Dar dinheiro aos pobres, ajudar os necessitados, visitar em hospitais. E há muita confusão sobre quanto custa a sua salvação. Eu gostaria de dizer isso para você.
Para que nós entendamos sobre custo da salvação, nós temos que falar sobre sacrifício. E tem um sacrifício que é fundamental, sine qua non, essencial, para que a gente entenda como chegar à salvação. Esse sacrifício, ele é narrado em várias partes da Bíblia, mas tem uma em especial que eu gostaria de ler neste momento com vocês. Ela está lá em Filipenses 2, nós vamos ler do 5 até o versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E por que esse sacrifício era tão importante? Por causa da própria fundação, da própria criação do homem. Esse sacrifício já era necessário no início do tempo. Pega a Bíblia, começa lendo ela de Gênesis 1. Você vai ver ali a criação de todo o universo. Gênesis 2, o detalhamento da criação do homem. E no capítulo seguinte, Gênesis 3, nós já estávamos expulsos do paraíso justamente pelo nosso pecado. Gênesis 4, Caim mata Abel. Gênesis 6, Deus fala que está cansado da maldade do coração do homem e resolve exterminar toda a raça humana. Ele vê um homem que ele deseja salvar e salva ele e a família dele. Esse homem é Noé. Ele entra na arca e ali ele consegue salvar os animais da terra e ele e a família dele, dando continuidade à humanidade. E Noé vai oferecer um sacrifício. E esse sacrifício vai chegar ao Senhor. E ao chegar ao Senhor, esse sacrifício, será feita uma nova aliança com toda a humanidade. Essa nova aliança, ela está descrita lá em Gênesis 8, 21. Diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E essa nova aliança, feita através desse sacrifício, não curou a humanidade. Nós continuamos com a maldade, com o pecado vivendo em nós. Nós precisávamos de um novo sacrifício. Mas antes de falar de sacrifício, tem a questão importante também sobre o Antigo Testamento, para entender qual era a necessidade dos sacrifícios. O Deus não é esse Deus bonzinho, amigão, bonachão, bobo, como se prega por aí. O nosso Deus bíblico, ele não é um Deus bobão. Muito pelo contrário. Ele é amor. A misericórdia dele não tem fim. Mas, acima de tudo, há justiça. E se há pecado, tem que haver a consequência do pecado, que é a condenação. Então, houve a instituição do sacrifício de animais. O sacrifício de animais era sempre uma representação. Você sacrificava um animal inocente do seu pecado. Né? O animal não tinha praticado o pecado. Você tinha praticado o pecado e ia sacrificar aquele animal, que era uma coisa que te doía. Primeiro, porque ele era de fato inocente. Ele estava ali cobrindo o seu pecado. E segundo, era algo que doía no seu bolso também, né? Porque vivíamos numa sociedade basicamente agrária, né? Não havia nenhum tipo de indústria, né? E você sacrificar um animal significava que você estava entregando para o Senhor ou dando para o Senhor o que você teria de melhor para se alimentar ou para fazer algum tipo de comércio com aquele animal. Você tinha que, de fato, entregar aquilo que você tinha de melhor para ser perdoado dos seus pecados. Mas, em algum ponto da humanidade, isso começou a se tornar um mero proforma, né? Algo que eu já
sacrificava por sacrificar, algo que eu fazia por fazer, né? Mal comparando, tipo, olha, pega logo uns 10 bois aí e sacrifica, porque eu já fico com os pecados pagos, né? As pessoas perderam o real motivo do sacrifício, que era você se arrepender daquilo que você fez, né? Então eles já estavam sacrificando por sacrificar, como se fosse uma coisa, tipo, quem vai dar uma caminhada, algo desse tipo. E lá em Isaías, ele vai dizer pra gente algo muito interessante sobre isso. Deus vai dizer, olha, sendo bem sincero com vocês, esses sacrifícios que vocês me dão já não estão valendo de mais nada. Diz assim a palavra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides comparecer perante mim, que vos requereu o só pisardes dos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão escondido de vossos olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Naquele momento, Deus falava para o povo de Israel, olha, sinceramente, tudo isso que vocês estão fazendo, eu entendo que o seu coração não está comigo. Vocês fazem como se fosse algo, uma formalidade, algo que vocês estão fazendo por fazer. Algo porque vocês estão respeitando o que o livro diz, mas vocês não têm respeito nenhum a mim. Vocês não entregariam sua vida a mim. Vocês vivem para outros deuses, deuses que vocês elegeram, deuses que que não te acolheram, deuses que não resgataram vocês, mas vocês preferiram segui-los. E a única coisa que vocês têm feito de holocausto, acendido incenso, fazendo oração, é apenas algo pro forma, algo que vocês fazem por uma questão legal e não pelo vosso coração. Isso já não me agrada mais. É que já dizia o Senhor. E já que aqueles sacrifícios feitos pelos homens, sacrifícios de animais, não agradavam ao Senhor, logo, o que nós merecíamos era a nossa condenação, a nossa destruição pelos pecados. Todavia, todos nós continuamos sendo pecadores, então por que nós não estamos condenados? Mais uma vez eu repito, Senhor Jesus Cristo, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que criou cada coisa que você pode ver, que criou todas as estrelas do universo, chama elas pelo seu nome. O universo que nós humanos não conseguimos enxergar o fim dele. E ele criou cada pedacinho desse universo. Esse mesmo Deus resolveu vir à Terra para nos livrar dessa condenação. Ele veio cumprir a promessa. Que promessa é essa? A promessa que tinha sido feita lá pelo profeta Isaías, né? Tinha sido profetizada por Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado à matadoura, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quanto custou a sua salvação?
E antes de eu dar essa resposta, eu quero descrever o que aconteceu com o Senhor Jesus. Como foi esse sacrifício feito por Jesus para te salvar dessa condenação? E para isso, eu preciso que você volte no tempo, né? Que você imagine-se lá por volta do ano 30 depois de Cristo, 30, 33 depois de Cristo. Você está lá com o Mestre. E eu não quero que você pense em Jesus como se fosse uma pessoa distante, alguém que você nunca ouviu falar. Não, eu quero que você pense em Jesus como uma pessoa que você ama. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não tem noção do que Jesus fez, eu espero que ao final desse culto você entenda um pouco mais sobre Jesus. Mas se você ainda não entende, eu peço que você imagine alguém que você ama muito. Imagina que é o seu pai, sua mãe. Imagina que é o seu filho, sua filha. Alguém que você ama muito e quer muito bem dela, vai passar por esse momento aqui de sacrifício. Primeira coisa, como é que começa esse sacrifício? O dia que marca ali, de fato, o momento final, é justamente quando começa a Páscoa. Eu fico imaginando, né, ali os discípulos, os apóstolos, né, ali presentes, e vamos preparar a Páscoa e vamos comer uma Páscoa com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve dar uma alegria no coração, né, você poder comer sua Páscoa junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo sabe de todas as coisas. E naquele momento, ele sabia que o tempo dele estava acabando nessa terra. Quando chegamos lá em Mateus 26, a partir do versículo 20, né, ele fala, olha, eu vou ser traído. Tem alguém aqui nessa mesa que vai me trair. Interessante, Judas olha para ele e fala, sou eu? Né? Logo eu. E Jesus fala, tu dizes. E eu fico imaginando sempre o que eu faria se eu soubesse que esse é meu último dia na Terra. O que você faria se você soubesse que esse é o seu último dia aqui na Terra? Fugiria daqueles que te perseguem? Aproveitaria a vida? Se despediria dos seus amigos amados, seus parentes? O que você faria se fosse o último dia da sua vida? Porque Jesus escolheu permanecer naquele local. Jesus escolheu morrer por mim e por você. Ele ficou ali, mesmo sabendo que o fato dele ficar parado ali significava o final da sua vida humana na Terra. Quando começa o sacrifício de Jesus, justamente no mesmo dia onde ele ensina para nós algo tão importante e tão repetido nas nossas igrejas, a Santa Ceia do Senhor. Aquele momento marca, olha, façam isso em memória de mim. Eu não vou ficar mais aqui. Façam isso em minha memória. Naquela noite, Jesus foi com os seus discípulos orar no monte. E a gente tem que lembrar que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. A gente não pode separar as partes de Jesus, né? 50% Deus, 50% homem. Não, ele é 100% Deus e 100% homem. É isso que nós, que somos cristãos, acreditamos que seja a composição de Jesus. E saber, né, que você vai morrer, isso, sem sombra de dúvida, isso deve causar alguma angústia. Né? E por isso a gente consegue ler os versículos que estão nos evangelhos sinóticos. Vou pegar a passagem aqui que está em Mateus, capítulo 26. Então lhes disse Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É importante frisar que o costume na época não era você orar ajoelhado, era você orar de pé. Por exemplo, você vê lá na passagem
do fariseu e do publicano. Quando Jesus faz a parábola sobre esses dois, ele fala que o fariseu estava de pé, né, e olhando ali para o publicano e fazendo as comparações com ele. E na sequência desse versículo, né, mais uma vez, Jesus vai se retirar e vai falar, né, com o pai dele. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Lá em Lucas, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O Senhor Jesus não só sabia que ele ia morrer, o Senhor Jesus sabia como ele ia morrer. Isso deve produzir uma angústia muito grande no seu coração. Imagina, você não só sabe que vai morrer, mas você sabe que você vai ter uma morte violenta e dolorosa, e vai demorar muito a sua dor. A angústia dele é incrível. E chega um momento, ele começa a suar gotas de sangue. E nesse momento, muitas das pessoas pensam que isso foi algo místico, algo que ele transcendeu a natureza humana do Senhor Jesus. Ele, de alguma forma, acessou a sua natureza divina. E a sua natureza divina fez com que sangue corresse do rosto dele. Na verdade, não. O Senhor Jesus continuava sendo 100% homem nesse momento. Existe uma condição médica chamada hematidrose, e essa condição médica, ela faz com que você libere sangue, né, pelo seu rosto, unhas, bochecha, umbigo e testa, como se fosse de fato suor, né, mas é sangue que está sendo liberado. E quando uma condição acontece, primeiro é uma condição rara de acontecer, mas quando ela acontece, quando você submete o seu corpo a estresse físico muito grande ou estresse emocional muito alto. E era justamente o momento que Jesus estava, sabendo que teria uma morte violenta, um momento de estresse emocional muito alto, fez com que uma reação natural do corpo dele suasse sangue, na verdade, vertesse sangue como se fosse suor. Naquela noite começa o martírio de Jesus. O primeiro sinal é justamente a traição de um daqueles que ele tinha separado como apóstolo, né? Se você analisar como era a estrutura da igreja que Jesus estava formando, existia a multidão que o seguia, né, como se fossem visitantes ou aqueles grandes amigos da fé, né, que viam ali um homem que fazia milagres, né? Existiam os discípulos dele, as pessoas que realmente o chamavam de mestre, o tinham como mestre, e dentre esses discípulos ele escolheu 12 para ser apóstolos. E um desses 12 resolveu que ia trair Jesus por dinheiro, né, por exatamente 30 moedas. E ao fazer essa traição, ele fez com que fosse cumprida a profecia dita por Jeremias, mas registrada no livro de Zacarias, que dizia o seguinte: e eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E Mateus vai falar justamente dessa profecia. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, mas por algum momento foi registrado no livro de Zacarias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Tudo o que está escrito nesse livro aqui é verdade. Todas as profecias que deveriam acontecer até Jesus aconteceram, e é por isso que nós devemos ter total atenção àquelas que ainda não aconteceram, principalmente aquela que fala sobre o retorno de Jesus Cristo a essa terra. A profecia que, talvez quando Zacarias falou, as pessoas não entenderam o porquê daquela história, foi cumprida quando
Judas Iscariotes aceitou 30 moedas de prata e traiu o Senhor Jesus. Tanto que, na sequência, ele joga de volta as moedas de prata e com aquela moeda de prata compra-se o campo do oleiro. Jesus vai ser preso. E no momento da prisão de Jesus, todos aqueles discípulos que seguiam ele vão abandonar. Só tem 2 que vão permanecer com ele. Mas também um deles vai abandoná-los. Pedro era aquele que tinha dito para o Senhor que jamais o abandonaria. Se tivesse que morrer, morreria com Jesus. Mas é o mesmo Pedro que Jesus vai advertir que antes que o galo cante, antes do raiar do dia, depois do galo cantar 3 vezes, você vai ter me abandonado. E ele diz: jamais, Senhor! O galo canta 3 vezes e Pedro foge, abandona e deixa Jesus. E na sequência, Jesus, depois de preso, ele é levado para o Sinédrio, né? E agora eu quero que você imagine, né, volte a imaginar, aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto que gosta dela, tá sozinha, totalmente abandonada, e de frente para um sinédrio, de frente para um conjunto de pessoas que está doida para matá-la. E ele não era um criminoso, mas foi jogado como tal. E com isso, cumpriu-se a profecia também de Isaías 52, 2-8. O espancamento de Jesus começa. Ele é vendado, esbofeteado, e as pessoas começam a ridicularizá-lo. Olha, você que é o Filho de Deus, diz aí quem foi que te bateu, e dando murros e tapas no rosto de Jesus, ele começa a ser espancado. Essa pessoa que você tanto ama, agora está sendo espancada por homens e está sendo tratada como se fosse o pior dos criminosos. Como é que você estaria se sentindo nesse momento? O Senhor Jesus está apanhando. Como é que você se sente nesse momento? Na manhã seguinte, você imagina, né, a privação de sono que você já teve. Você está de frente para o Sinédrio e o Sinédrio começa a acusar você de coisas que você não fez, né? Mas a coisa é tão mal feita que as acusações não se juntam uma das outras. Então, eles não conseguem comprovar. É um monte de testemunha falsa cometendo perjúrio, né? Você mentir, né, para incriminar alguém. Mas as mentiras são tão discrepantes que eles não conseguem juntar. Mas até o momento que é perguntado, né, se Jesus é de fato Filho de Deus, ele responde simplesmente: tu dizes. E aí já é o suficiente para condená-lo. Mas, naquela época, Jerusalém, Israel, vivia sob o controle romano. Eles jamais poderiam matar alguém sem antes ter a permissão de Roma, né? E Jesus, durante toda essa fase, sendo bofeteado, sendo vendado, levando soco, sendo acusado de coisas que ele não fez, cumpria-se também outra profecia de Isaías 53, que ele ficou ali mudo, como ovelha perante seus tosqueadores, e não abriu a boca. Finalmente, o Senhor Jesus foi levado até Pilatos, né? Porque, na verdade, o que o povo queria era só uma autorização para matá-lo. Ele já estava condenado, segundo o Sinédrio judaico. E aí teve uma etapa que muitas pessoas falam assim: esse foi o julgamento de Jesus. Mas não foi o julgamento de Jesus, nem de longe se parece com um julgamento. Um julgamento, você parte do princípio que houve-se acusação, houve-se defesa, houve-se as partes, dali baseado na lei, chega-se a alguma conclusão e é dado um veredito. Pôncio Pilatos olhou e falou: esse homem não é culpado de nada, mas, ao mesmo tempo, ele resolveu se esconder. Ele resolveu que não ia perder o controle de Jerusalém, que ele não ia perder pontos com o seu governo romano, tentando defender Jesus. Então, ele simplesmente acusa Jesus. Ele faz uma tentativa ainda de: quem vocês querem salvar? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um cara que tinha tentado fazer sedição
contra Roma. Ele era um homicida e também um assaltante. E agora, voltando um pouco, imagina você ali naquele local, existe essa escolha para ser feita. Talvez seja o momento que você se apegue a uma última esperança dessa pessoa que você tanto ama estando ali na frente. Você pode pensar assim, poxa, o povo, entre escolher um homicida, um bandido, um assaltante e alguém que eles estão acusando de ser o filho de Deus, talvez o povo ouça a razão e, né, escolha, obviamente, o crime menor. Né? Mas o povo não escolhe o crime menor. O povo prefere saltar o assaltante, o bandido, né, o homicida, né, o assassino, e condenar Jesus. Todas as vezes a gente ouve, né, esse ditado popular que a gente tem aqui no Brasil, né, a voz do povo é a voz de Deus. E esse episódio diz claramente, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo, muitas das vezes, é apenas a voz do coração e do ego de cada um do povo. E você está vendo ali o seu último fio de esperança de você voltar a ter aquele homem na sua presença indo embora, porque o povo escolheu o assassino. E João diz que já estamos na hora sexta. João usa o relógio romano, ou seja, a hora sexta é o nosso horário mesmo, 6 horas da manhã. E essa pessoa que você tanto ama, ela já está há mais de 24 horas de pé, né? O cansaço, né, já é grande. Ele foi acusado injustamente, já foi espancado, né? Teve um julgamento, né, quando foi negado o direito de liberdade dele, e agora ele vai ser liberado, né, vai ser entregue para ser açoitado. Né? Jesus foi mandado para o pretório e sabe que sofrerá muitos açoites. A Bíblia não diz exatamente quantos açoites Jesus sofreu, né? Mas a lei mosaica, a lei judaica, dizia que você podia ter no máximo 40 açoites. E, na verdade, a prática era 40 menos 1, 39. Por quê? Porque, né, imagina ali um fariseu, né, alguém que era muito respeitador da lei mosaica, não gostaria de dar a chicotada, a chibatada número 41, né, porque isso estaria sendo contra a lei mosaica. Então eles faziam 40 menos 1, porque vai que a pessoa contou errado, vai que o torturador ali contou errado. E um outro motivo também para eles usarem 40 menos 1 era o fato de ficar sempre a dívida. Né? Olha, eu te bati 39 vezes, ainda posso te bater mais uma. E como ele ia ser torturado por soldados romanos, né, que não necessariamente tinham que seguir a lei judaica, a gente não sabe se foram 40, 50, 100 açoites. Mas imagina-se, né, porque Roma tinha um costume de respeitar os costumes locais. Né? Então pode ser, por isso que ela aceitou, por exemplo, matar alguém que não tinha cometido um crime civil, e sim um crime religioso. É interessante também, para juntar nesse cansaço de Jesus, ele, por ser um crime religioso, Pilatos manda ele para Herodes, Herodes ridiculariza ele mais ainda, né? Bota ele uma túnica, diz que ele é o rei e devolve para Pilatos. Né? Ou seja, olha, para mim não interessa esse cara, foi o que Herodes disse. Resolve o teu problema aí, Pilatos. Eles querem matar ele, isso não é comigo. Ou seja, Pilatos ainda estava ali tentando respeitar, por isso que imagina-se que ele sofreu essas 39 chibatadas. 40 menos 1 açoite. E aí uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a ferramenta dos açoites. Né? O chicote romano, também chamado como azorrague. O azorrague, ele é um chicote que tem 7 ou 8 fitas de couro, né, para produzir as marcações na pele ali, para produzir justamente a dor nas pancadas. Além dessas fitas de couro, ela tem bolas de ferro. Né? Qual é a intenção da bola de ferro? Aumentar a força do impacto, certo?
Cada chicotada que é dada, além do peso do couro, ainda vai junto o peso das bolinhas de ferro que estão ali próximos à ponta do chicote. Além disso, o azorrague ele tem ossos de carneiro como se fossem dentes, né, dentes de tubarão, assim, né, como se fosse uma espécie de anzol, né, que servem para... Eles ficam depois das pontas de ferro, e quando eles batem na pele com a força do couro mais as bolas de ferro, aquele osso penetra na pele da pessoa que está sendo açoitada e faz um ferimento ainda maior, né? Dizem os historiadores que é um ferimento que era capaz de chegar até as suas costelas, né? De tão forte que ele era, de tão profunda que podia ser o machucado feito pelo azorrague, né? Por comparação, eu mostro agora para vocês uma foto, né, colorizada. Ela é uma foto de 1863, não é no Brasil, é nos Estados Unidos. E nessa foto demonstra um pouco do passado tenebroso que nós temos na América, e a América que eu digo é do Canadá até a nossa pontinha daqui. É um passado terrível que o Brasil teve, que foi da escravidão. Esses machucados que você vê aí feitos com chicote, nesse homem que era um homem escravo, né, e foi açoitado, chamado Peter, né, o Peter chicoteado, que é o nome dessa foto, para ser mais exato. Ele foi chicoteado com um chicote comum, né, um chicote que não tinha as bolas de ferro e nem os ossos de carneiro na ponta. E olha o estrago que fez um chicote comum. Você imagina o azorrague batendo nas costas do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai ser espancado com esse chicote. Chicoteado muito e vai perder muito sangue. Ele está ali no pretório, né? Existe ali todo um destacamento presente. Vai que um dos torturadores se cansa de bater, tem outro ali disponível para continuar batendo. O pretório, nesse momento, é um lugar pútrefo, né? Mosca, sangue antigo espalhado no chão, sangue de Jesus jorrando no chão. Eu fico imaginando você olhando para a pessoa que você ama nessas condições. Quantidade de sangue que está ali no chão da pessoa que você ama. O sofrimento daquela pessoa que você tanto ama. Esse foi o sofrimento de Jesus. Mas não parava por aí. E logo na sequência, aqueles soldados vão dar para ele uma coroa de espinhos. E se você já fez algum machucado na testa, você sabe de duas coisas. O primeiro é que qualquer machucado que você faça na sua testa tem muito sangue, né? Porque é uma região que tem muitos vasos sanguíneos. E outra coisa que você também sabe é que para você fazer ali a cicatrização, né, para você estancar aquele sangue, você precisa ir até um cirurgião e fazer ali o ponto, né, o famoso ponto na testa que a gente fala para parar o sangue ali. E Jesus recebeu então uma coroa de espinho colocada por um torturador com toda a força que ele podia colocar. E como se não fosse suficiente só a coroa de espinhos, eles pegaram um caniço e bateram na cabeça do Senhor Jesus. Aquela coroa de espinhos que já estava produzindo dor o suficiente, pegando cada espinho que estava ali, batendo contra a cabeça do Senhor Jesus. Cada espinho provocava um sangramento maior ainda. Cada pancada que era dada abria mais e mais as feridas do nosso Senhor Jesus. Ele estava sendo espancado pelos chicotes. Tinham colocado nele uma coroa de espinhos. Mas a humilhação não podia parar por aí. Eles vão pegar e colocar no Senhor Jesus um manto. Vão colocar um manto para dizer que ele é o rei, afinal de contas ele é rei. Se você já teve em uma praia, ficou muito tempo no sol, né? Depois você tenta colocar a camisa, ou se qualquer pessoa encosta nas suas costas, a dor que você sente já é bem grande. As costas de Jesus estavam totalmente cortadas e colocaram sobre ela um manto pesado. Deram para ele
um caniço, ficaram ajoelhando, zombando do Senhor Jesus. Cuspiam e batiam no Senhor Jesus. Tratado como o pior dos bandidos, estava a pessoa que você ama. E continuar, como a gente leu no início, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E nesse momento eles pegam Jesus e ele vai passar pela via dolorosa. Entregam para ele a cruz e obrigam ele a carregar a cruz até o Monte de Gólgota, né, o Monte da Caveira, o local onde ele seria crucificado. Eles vão tirar aquele manto de Jesus, aquela pele, né, em carne viva ali, os ossos de Jesus expostos pelas chicotadas dadas pelos soldados romanos. Vão repor a roupa, imagina, você tirar algo, colocar algo na situação que você está. Jesus já perdeu muito sangue nesse momento e dão para ele uma trave de madeira, né? E pensa que o objetivo dessa trave de madeira, ela tinha sido preparada para crucificar alguém, não era uma madeira trabalhada, envernizada, né? Os cantinhos arredondados, não. Era algo para produzir dor, né? Se soltasse farpa, se entrasse farpa na pele, tanto faz. Não existia expectativa de retorno da pessoa que estava condenada à morte por Roma. Então, era uma madeira não tratada, algo feito para produzir muita dor. E não se tem exatamente qual era o peso que Jesus teve que carregar. Alguns momentos dizem que você só carregava, alguns historiadores, dizem que você só carregava a viga transversa, onde você ficava pregado ali mesmo. Mas mesmo assim, essa viga transversa, ela pesa entre 35 e até 60 quilos, mais ou menos. Só para você ter uma ideia, é como se eu tivesse que fosse no mercado, pegasse 7 sacos de arroz e tentasse carregar. Ou até mais, né? Pegasse 12 sacos de arroz e tentasse carregar 12 sacos de arroz, aqueles 5 quilos, mercado afora. Imagina, Jesus, com tanta perda de sangue, né, sofrendo, né, com as costas em carne viva, o sangue jorrando pela testa, né, sem conseguir enxergar direito depois de ter sido espancado, e ele vai carregar 7 a 12 sacos de arroz. E pode ser ainda pior, porque ele pode ter tido que carregar a cruz inteira. Nesse caso, seria o equivalente a carregar 130 quilos, mais ou menos 26 sacos de arroz. Imagina você carregando 26 sacos de arroz no lombo depois de ter tido privação de sono, depois de ter sido espancado. É um esforço hercúleo. E como Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem, o corpo dele vai começar a falhar. O corpo do nosso Senhor vai entrar em colapso. O corpo de Jesus entra em colapso. Ele não aguenta mais carregar aquela cruz. O esforço é grande demais. Existem a anemia, né, pela falta de sangue. Sua água do seu corpo está sendo consumida inteira para tentar produzir glóbulos vermelhos, né, para que aquele corpo continue funcionando, mas está chegando no limite. E Jesus começa a ter câimbras e não consegue mais conseguir andar, principalmente com aquele peso. Em algum momento desses, aparece Simão e o Cirineu. O Cirineu, porque ele era de Cirene, na atual Líbia. E os soldados romanos chegam e falam para Simão: olha, você que agora que vai carregar essa cruz aí para esse homem. Não é porque os soldados eram bonzinhos, né? Estavam falando, puxa, realmente Jesus está cansado, acho que a gente pegou pesado, vamos pegar um outro cara aí para carregar. Não é bonzinho. Eles são soldados. Missão dada é missão cumprida. Certo? Eles não queriam que eles tivessem que sair carregando Jesus. Imagina, Jesus brotando sangue por todo lado, né? Mosca provavelmente indo em cima do nosso Senhor Jesus.
E eles não queriam ter que carregar Jesus até o local que ele teria que ficar. Eles também não queriam carregar a cruz que Jesus tinha que carregar. Então eles pegaram alguém da plateia e falaram: olha, amigo, é contigo aí, tu que vai carregar a cruz de Jesus morro acima. Vai subir aí o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, o Monte do Calvário de Jesus. Agora aquela pessoa que você tanto ama ainda não terminou de sofrer. Estamos no alto do Monte do Calvário. Jesus passou pela Via Dolorosa, que é algo entre 600 metros até 1.500 metros, segundo os estudiosos. Andando sabendo que ia morrer. O corpo dele já não aguenta mais. Você talvez já não aguentasse mais o sofrimento daquela pessoa. Mas os romanos não estão dispostos a dar algum alívio para Jesus. Para não dizer que eles não dão nenhum alívio para Jesus, eles vão oferecer para o nosso Senhor Jesus Cristo uma espécie de analgésico, que é o vinho com fel, né, o vinho com mirra ali, que é justamente para tentar dar um analgésico. Não é porque eles são bonzinhos, é porque a morte de cruz é uma morte lenta, né? É uma morte lenta e dolorosa. E por ser uma morte lenta e dolorosa, eles querem que dure o máximo possível. A roupa de Jesus é arrancada nesse momento. Ele é jogado contra o madeiro. Seus braços são amarrados. Sua perna também. São pegos cravos que podiam variar ali entre 13 até 18 centímetros. Só para vocês terem uma ideia de comparação, 13 é uma tesoura daquelas de criança sem ponta, e 18 centímetros é o tamanho de uma caçarola. Né? Vou pegar uma panelinha, uma caçarola, é uns 18 centímetros que ela tem. E isso vai ser cravado nas mãos do Senhor Jesus. Por que ele era amarrado? Porque o cravo podia ser tão forte que os nossos ossos podiam não aguentar. Né? Nossos ossos, nossa pele, quando fosse perfurada, você podia cair da cruz. Então eles amarravam a mão também para fazer ali uma espécie de sustentação para o nosso Senhor Jesus. A cruz é suspensa. A cruz é suspensa. Naquele momento, Jesus está ferido do alto da sua cabeça até os seus pés. Os cravos penetraram nas duas mãos e nos pés do Senhor Jesus. E ele está ali entre dois malfeitores. Os soldados ainda não estão satisfeitos. Repartem as vestes do Senhor Jesus e tiram sorte sobre a túnica de Jesus. E ali cumpria-se mais uma profecia que está na Bíblia, Salmo 22. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Mais uma profecia se cumprindo com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que passavam por ali continuavam a xingar Jesus, continuavam a falar mal de Jesus. Pilatos faz uma última piada e bota uma plaquinha dizendo que ele era o rei dos judeus. Alguns judeus não gostaram disso, mas Pilatos vai dizer: o que escrevi. Você já estava para lá mesmo. Isso não é problema meu. E mesmo sendo xingado, e mesmo sofrendo toda essa humilhação, Jesus podia pedir ali: olha, que venham anjos e destruam essa cidade, que venham anjos e me tirem daqui. Eu prefiro morrer do que estar aqui. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, demonstrando, mesmo através de todo o sofrimento, diz: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cumpria-se ali a profecia feita por Isaías 53:12. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mesmo sendo xingado, mesmo ali estando preso junto com malfeitores, junto com 2 ladrões, com as pessoas xingando Jesus, Jesus estava ali para cumprir a palavra de Deus, que tinha sido profetizada em Isaías mais de 430 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava ali para servir a vontade do Pai. Tudo isso acontecia na 3ª hora, segundo agora o calendário judaico. Para nós, 9 horas da manhã. Condenação às 6, e ele foi crucificado e a cruz levantada às 9 horas da manhã. Na cruz, a morte é lenta e dolorosa. Seus braços ficam esticados, né? E como você está, de certa forma, pendurado, né? O seu pulmão está muito comprimido. Você começa a ter dificuldade para respirar. A sua respiração começa a ficar cada vez mais dificultosa. Na verdade, para você facilitar um pouco a sua respiração, o que você tem que fazer é forçar o pé. Você força o pé, alivia um pouco a pressão feita pelo braço esticado e você consegue respirar. O problema é que para você forçar o pé, significa que você tem que forçar o prego que está no seu pé. O cravo de 18 centímetros que está ali nos seus pés. É uma dor terrível. Cada frase que Jesus profere durante esse momento, e as frases são altas o suficiente para as pessoas que estão ao redor de Jesus escutarem e anotarem, é um esforço gigantesco, é um esforço absurdo, porque ele tem que forçar o pé, forçar aquele prego que está pregado no pé dele, levantar um pouco o corpo, aliviar um pouco essa pressão e proferir a frase que seja audível. É muito esforço, é muito sofrimento, isso com as costas abertas, né? Ali sangue jorrando e você encostado numa madeira não tratada, não trabalhada. É muita dor e é muito sofrimento. E já estamos na hora 9. Isso que significa que já estamos no nosso horário de 3 da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã. E já são 3 da tarde. 6 horas de sofrimento. O cheiro devia ser pútrefo, né? A carne ali exposta ao sol, o sol do meio-dia, né? O sangue, as feridas, já devia ter mosca ali, já devia ter o tipo de animais, né? Na profecia diz que haviam cães, né? Você imagina ali os bichos vadios ali, cercando aquele local. Né? Você está olhando para a pessoa que você tanto ama ali, anêmico, aquela pessoa ali está com falta de oxigenação, respirando com dificuldade. Nosso Senhor está sofrendo muito. É um sofrimento gigantesco. É um sofrimento que, se você realmente tem alguém que você ama e você consegue imaginar uma pessoa dessa sofrendo assim, foi isso que o nosso Senhor sofreu por nós. O corpo do Senhor Jesus, nesse momento, entra em total colapso. Não aguenta mais. Ele profere a famosa frase: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A dor é grande demais. O lado 100% humano de Jesus não aguenta mais. A fadiga do corpo, as dores que ele sente, as lacerações, a anemia, a falta de oxigenação, é muita coisa para o Senhor Jesus.
Muitas vezes as pessoas leem essa frase e não entendem, mas ponha-se no lugar, faça um leve exercício de empatia. Será que você seria capaz de chegar nesse momento? Mas faça um leve exercício de empatia. Imagina você ali no lugar do Senhor Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Senhor Deus, por que me abandonaste, Pai? Então ele pede água para os soldados. E os soldados vão fazer uma humilhação, uma última humilhação com o nosso Senhor Jesus. João 19, 29 vai dizer: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Por que isso era uma humilhação? O Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, né, pastor adventista, ele traz uma ilustração muito boa sobre essa questão, sobre esse momento em si. Porque a gente pensa muito nos tempos atuais, né, tenta fazer um depara, mas você tem que pensar como funcionava o dia a dia da época. Né? Como é que era, por exemplo, um banheiro romano. Né? Eram algumas coisas interessantes. Primeiro, o vaso, né, ali, o que hoje seria o nosso vaso, ele ficava todo mundo juntinho, um sentado do lado do outro, separação de homens e mulheres. E cada um sentadinho ali no seu vasinho. E não tinha nenhum tipo de parede, né? Ficava batendo papo ali enquanto estava fazendo as suas necessidades ali no vaso. Né? E como é que era o papel higiênico da época? Bem, não existia papel higiênico como a gente conhece hoje. O que existia era uma esponja do mar. Né? E essa esponja do mar ficava ali, próximos aos pés das pessoas, passava água. Né? Então ele pegava, o cidadão romano pegava, colocava a esponja num caniço de adivinha o quê? Isso. Enfiava o caniço ali, a esponja, naquela água, né? E com aquilo ali ele usava para se limpar. Só que a esponja não era jogada fora. A esponja era posta em vinagre para justamente ali matar as bactérias e ser utilizada por outras pessoas. Então, naquele momento, o que aqueles soldados faziam era um último ato de humilhação. Porque eles pegaram a esponja, o caniço, colocaram a esponja no caniço, molharam ela no vinagre. O que nós estamos te dando é algo que a gente limpa as nossas partes íntimas quando a gente faz cocô. É isso que a gente está te dando para beber. Jesus, né, tomou aquela última bebida, aquela última etapa da humilhação, e ali ele vai dizer: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Finalmente, ele morreu. Então você sabe por quê que você precisa da salvação e você sabe como ela chegou até você. E eu quero responder agora a pergunta que eu fiz inicialmente. Quanto custa a sua salvação? A sua salvação não custa absolutamente nada. O sacrifício que foi feito por Jesus foi o suficiente para nos reconectar com Deus. Eu acho interessante, né, que muita gente fala assim: não, eu sou cristão, eu sou crente, mas não sou religioso. Deus e Jesus é a solução e não a religião. São umas frases de efeito, assim. Mas, na verdade, o que religião quer dizer é justamente uma religação. Ela pode vir do latim, relegere, reler, revisitar, retomar o que estava largado. Ou, do latim ainda, religare, religar, atar, apertar, ligar bem. Então, o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos religar a Deus. Quando aquele véu se rasgou
lá no templo, né, aquele véu que separava o santo dos santos, Deus deixou uma mensagem muito clara, que a partir daquele momento ele não moraria mais num templo. Naquele momento Deus deixava claro para nós que ele saía do templo e esse Deus começaria a habitar nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Esse sacrifício foi fundamental para que isso acontecesse. Quando Jesus expirou, o véu se rasgou, Deus deixa claro: não estou mais nesse tempo. Eu agora estou com vocês, no coração de vocês. Então, para Deus pouco importa se você faz contribuição de R$7 ou de 7 milhões de reais. Pouco importa se você é a pessoa mais altruísta desse mundo, se você é a pessoa que mais faz obras de misericórdia nesse universo. Nada disso é suficiente para que você alcance a sua salvação. A sua salvação foi alcançada através do sacrifício do Criador do Universo, que veio à Terra e morreu por mim e por você. Isso foi o suficiente. E através da graça nós somos salvos. Através dele nós somos salvos. Efésios 2 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A sua salvação custa fé. Custa você acreditar que Jesus fez esse sacrifício todo que eu acabei de narrar para vocês, por mim e por você. Fez esse sacrifício que está registrado nos evangelhos com muito mais detalhes do que eu falei aqui, por mim e por você. A sua fé que ele é o único mediador entre nós e o Pai. A sua fé que absolutamente nada, não existe água, nenhum objeto é capaz de te salvar. Ninguém é capaz de mediar. Você tem um único mediador, um único que é o caminho, a verdade e a vida. Um único que foi capaz de te religar a Deus. E através do sacrifício dele, você um dia vai encontrar o Altíssimo. Que dia maravilhoso será esse? O dia que nós podemos estar com o nosso Senhor Jesus e agradecê-lo profundamente por tudo que ele nos fez. Porque nós merecíamos a condenação, mas graças a ele nós encontramos a salvação. Então quer dizer que eu não preciso mais da dízimo, oferta, eu não preciso trabalhar na obra de Deus, afinal, não é essa obra que vai me salvar, Jesus já me salvou. Calma aí, pera lá. Por que que você dá dízimo? Por que que você trabalha na obra? Porque você trabalha para espalhar essa palavra de Deus. Não é porque isso vai te levar à salvação, isso é incapaz, você é totalmente incapaz de se salvar. Mas porque você é grato ao Senhor. Eu faço isso porque eu sou grato ao Senhor. E eu quero demonstrar para Ele a minha gratidão. Não tem nada que eu possa ter que Deus vai querer, vai dizer: não, poxa, Avelino, você é um cara muito bacana, você me deu X reais, ou X dólares, X euros, e por isso você é salvo. Isso jamais vai acontecer. A própria Bíblia registra: o homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Eu gosto também de ler esse mesmo trecho na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que diz assim: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço de sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Seu carro, sua casa, sua família, seu dinheiro, seu trabalho, seu altruísmo, nada disso vai te salvar. Nada disso é capaz de te salvar. É por isso que a pessoa mais bondosa da Terra e o bandido, eles têm o mesmo direito. O que falta a eles é ter fé. Um bandido que se arrepende do que fez e começa a acreditar que, de fato, Jesus é seu único verdadeiro e salvador, pode ir para o céu. E a pessoa mais boazinha da face da terra que não tem fé em Cristo Jesus está condenada. Tiago
vai deixar um alerta importante sobre essa questão da gratidão. Eu não faço as coisas para ser salvo, eu faço as coisas porque eu sou grato. Tiago vai dizer para a gente o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago quer dizer que se você diz ter fé, mas o seu comportamento não apresenta boas obras, não apresenta boas ações, então significa que você não acredita em Jesus. Você não acredita nesse sacrifício. Porque quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, tem que acontecer ali a metanoia, a transformação de pensamento. Você tem que se transformar e se tornar uma nova pessoa. Não é que você vai se tornar um ser humano perfeito, porque isso jamais existirá. Mas você tem que buscar a cada dia ser uma pessoa melhor do que você era no dia anterior. Você jamais alcançará a perfeição, mas a tua obra, a tua boa obra, demonstra a sua gratidão por tudo que o Senhor Deus fez contigo. Não adianta você ser crente da boca para fora. Você tem que, de fato, demonstrar que você sofreu uma transformação, que você agora é um servo do Deus Altíssimo, que você entende o sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus e que você entende que sem esse sacrifício você estava condenado a viver eternidade no inferno. Agradeça ao Senhor por todo esse sacrifício que Ele fez. Agradeça ao Senhor porque você tem mais um dia nessa terra para demonstrar que você é uma pessoa transformada. Irmão, sai do banco da igreja, se disponibiliza para a obra, mostra que você entendeu que esse sacrifício é fundamental para você. Apresenta a boa obra, apresenta a boa palavra para mais e mais pessoas. Busque apresentar esse Senhor Jesus Cristo que tanto sofreu para outras pessoas, para que elas também alcancem a salvação. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade que nós espalhemos essa palavra de Deus. Que nós temos que pegar essa Bíblia e não só deixá-la como um objeto decorativo e ler, né? E não só ler e praticar. E não só praticar o que está escrito dentro, mas falar para outras pessoas que aqui dentro tem uma boa nova. Aqui dentro tem a esperança de salvação. Terminando o nosso versículo inicial do nosso texto base, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Espero que você tenha gostado desse culto. Vamos fazer uma oração. Senhor amado, Deus querido, Pai, graças te damos, Pai. Ô Pai amado, não temos nem como palavras para mensurar, para agradecer tudo que o Senhor fez por nós. Esse sacrifício tão doloroso, esse sacrifício tão angustiante, que só de imaginarmos dói o nosso coração, Senhor. Pai, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Nós estávamos perdidos, Pai, como ovelhas perdidas nós estávamos, Senhor. Nós estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. Mas graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Pai. O Senhor se fez sacrifício. O Senhor veio à terra, Senhor. O Senhor sofreu por mim e pelo irmão que está escutando. Deus querido, Deus amado, muito, muito obrigado, Pai. Perdão, Senhor. Eu te peço perdão pelos momentos que eu não fui grato assim por isso. Eu te peço perdão, Senhor, pelos momentos que eu não pratiquei a Tua palavra, pelos momentos em que eu fui preguiçoso e não li a Sua palavra, pelos momentos que eu não dediquei a Ti, Senhor, pelos momentos que eu tomei para mim a glória que é Tua, Senhor. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão por todos os erros que eu cometi, Senhor. Oh, Pai, perdoa, 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 Senhor.
Pai, eu te agradeço tanto, tanto por essas coisas que o Senhor fez por nós, Pai. Eu te peço, Pai, nunca afaste sua graça de nós. Deus querido, Deus amado, eu quero que naquele dia, quando chegar o meu dia, Senhor, eu quero estar lá junto contigo, Pai. Eu quero, Senhor Deus, encontrar os meus irmãos em Cristo lá. Eu quero encontrar essa pessoa que está aqui escutando, Pai. E, Senhor Deus, e lá, talvez nós não recordemos uns dos outros, mas eu quero sentir, Senhor, que nós podemos contribuir para a sua obra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a continuar a sua obra, Pai. Nos ajuda, Pai, a continuar cada dia falando da tua palavra, falando da tua bênção, falando da tua graça, falando da tua justiça, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Engrandecido, louvado, glorificado seja o santo nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Que essa tenha sido uma palavra abençoada. Que esse sacrifício tão terrível faça morada no seu coração. Que você lembre dele todos os dias, o quanto custou a sua salvação. Fique com Deus. Fique na paz. Um bom restante de semana.